Hoje você perguntará se o que você tem é suficiente ou falará para si mesmo: o Senhor providenciará, e por fé seguirá em frente. Para viver no modo que você tem sido chamado e agraciado para viver, você deve saber onde mora. Você deve entender o que significa viver onde você vive hoje. Por exemplo, se você vive em uma cidade, você deve saber que estacionar é um problema. Se você vive nos subúrbios, deve saber que um grande jardim irá requerer manutenção. Se você vive no interior da cidade, precisa estar atento aos perigos das ruas durante a noite. Se você mora em uma casa velha, pode ter certeza de que precisará reparar a carpintaria, a parte elétrica, os encanamentos, pois parte da estrutura estará deteriorada. A mesma verdade é aplicada à sua vida espiritual. É essencial que você entenda as implicações de viver onde você vive e de encontrar-se confuso uma vez ou outra. Você e eu vivemos entre o já e o ainda não. Jesus fez o sacrifício final. A sabedoria do Verbo está em suas mãos. O Espírito Santo veio para fazer morada em você. No entanto, o trabalho de Deus em você, por você e através de você não está completo ainda. Isso significa que o pecado ainda não foi inteiramente erradicado e que você ainda não é tudo que a graça irá transformá-lo para ser. O último inimigo de Deus ainda não foi posto sob os pés do poderoso Messias. Portanto, ainda há uma batalha moral. A batalha espiritual ainda continua. Isso significa que você precisa entender que você vive em uma zona de guerra e você precisa admitir isso. A grande guerra espiritual é travada no centro do seu coração e ela busca controlar a sua alma. Você tem vivido todos os dias em meio a uma guerra. É uma guerra de dúvidas e fé. É uma guerra de submissão e rebelião. É uma guerra de ansiedade e confiança. É uma guerra de sabedoria e tolice. É uma guerra de esperança e desespero. É uma guerra de fidelidade e deslealdade. É uma guerra. Talvez o centro dessa guerra seja o seguinte questionamento: o Senhor fará o que prometeu? Será que Deus providenciará? Posso dar um passo de fé e coragem sabendo que Deus proverá o que eu preciso quando eu precisar? Eu tenho me preocupado em quando eu precisar agir não ter o suficiente? Devo ter medo ou Deus é digno de confiança? Quando enfrentar momentos difíceis, quando sua fraqueza for exposta, esteja certo de que o inimigo irá sussurrar no seu ouvido: onde está o seu Deus agora? E você certamente responderá: Ele está onde tem estado e onde sempre estará, comigo em poder, glória e graça. Você nem sempre sentirá a proximidade dele, mas deve estar seguro de que ele jamais irá abandoná-lo. Ele é aquele que disse em Mateus 28, no versículo 20: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele nunca volta atrás em sua palavra. Louvado seja Deus. Este foi o nosso devocional de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O autor nos incentiva na leitura dos Salmos de número 22. É um salmo muito interessante. Faça a leitura e se você puder gastar um tempo estudando esse salmo, você vai se surpreender com o que tem nele. Boa leitura e que Deus abençoe o seu dia.